Feche os olhos por um instante e imagine que está diante de um espelho antigo, mas ele está trincado, não quebrado, apenas marcado por rachaduras que revelam histórias suas, cicatrizes que você tentou esconder, vozes que calou, dores que nunca puderam ser nomeadas. Talvez você tenha aprendido que curar-se significava apagar tudo isso, voltar a ser leve, deixar para trás, recomeçar. Mas, e se não for assim? E se cura não for um destino de paz constante, mas uma travessia? E se, como dizia Carl Jung, a cura começar justamente quando você para de fugir e decide olhar para dentro? Existe uma ilusão moderna, quase perigosa, de que ser curada é viver sorrindo, plena, sem oscilações. Mas Jung nos mostrou outro caminho. A verdadeira cura é um processo alquímico, uma transformação interna que exige que você se sente diante do que dói, diante do que incomoda, diante do que te assombra e acolha isso como parte da sua história. A dor, nesses momentos, deixa de ser castigo e passa a ser linguagem. O corpo sente, o peito aperta, a garganta embarga. Não são sintomas do fim, são sinais do começo. Começo do reencontro com a alma. Jung dizia que aquilo que você evita é exatamente o que te transforma quando é olhado com presença. A dor não é só dor, é mensagem, é oráculo, é a alma tentando ser ouvida. James Hillman, discípulo das profundezas da psique, dizia que a alma não busca evoluir em linha reta. Ela não quer subir degraus, ela quer mergulhar onde se quebrou, e lá, no fundo, reencontrar partes suas que você teve que esconder para sobreviver. Por isso, a cura de verdade provoca resistência. Você sente vontade de voltar para o velho padrão, de calar de novo, de se distrair, de desistir. Porque o cérebro, para mudar, precisa antes desaprender. A neurociência chama isso de neuroplasticidade emocional. Criar novas rotas exige desativar caminhos antigos, e isso dói, cansa, confunde. Mas é nesse processo que algo sutil acontece. O inconsciente começa a ser escutado. Pequenos sinais surgem, sensações, memórias, incômodos, silêncios que antes eram evitados e agora se tornam portais. Portais para dentro, para mais fundo, para mais verdadeiro. Hoje, você vai reconhecer esses sinais, não como prova de que já está curada, mas como sussurros da alma dizendo: estamos no caminho. Você não está quebrada, está em processo de individuação. E a primeira etapa já começou. Quando o silêncio começa a doer, mas você não corre mais dele. Há um instante silencioso que poucas pessoas suportam, um espaço entre o ruído do mundo e a verdade interior. É quando tudo fica quieto e o que você sente, enfim, emerge. É nesse silêncio que a dor vem à tona. Não para te punir, mas para revelar o que você sempre soube, mas nunca pôde escutar. Talvez você tenha se acostumado a se distrair, a preencher os vazios com tarefas, conversas, redes sociais, ocupações. Talvez tenha aprendido que não sentir é mais seguro. E, de certa forma, é. Quando você dessensibiliza, o sistema nervoso cria uma espécie de casulo. Ele se fecha, evita o impacto. Mas junto com a dor, ele também bloqueia a alegria, o amor, o prazer profundo de simplesmente estar em paz dentro de si. A cura começa quando esse casulo começa a rachar, e uma pequena abertura deixa escapar sentimentos que estavam soterrados há anos. Raiva antiga, tristeza sem nome, vazio. Uma solidão que sempre esteve lá, mas que só agora você ousa encarar. A ciência já mostrou. O cérebro registra a dor emocional nos mesmos circuitos que sente a dor física. Ou seja, sentir um abandono pode doer tanto quanto uma pancada. Mas quando você permanece presente, quando você decide não fugir, não se anestesiar, não correr, algo muda. O cérebro começa a se reorganizar. Ele entende que é seguro sentir, que não é mais necessário esconder. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas. Ele é um sistema vivo, simbólico,
que tenta a todo momento trazer à tona o que precisa ser transformado. O silêncio é um canal, um útero onde o novo pode nascer se você tiver coragem de permanecer ali. Talvez hoje, ao fechar os olhos à noite, você sinta uma inquietação, um incômodo sem explicação, um aperto no peito que não cede. Não fuja disso, porque talvez ali esteja o começo da sua cura. O silêncio começa a doer, mas você não corre mais dele, e isso já é um sinal silencioso, mas profundo, de que algo em você começou a se transformar. Quando velhas máscaras começam a incomodar mais do que expor sua verdade. Existem máscaras que você aprendeu a usar tão cedo que já nem se lembra do rosto que existe por baixo delas. A máscara da boazinha, da forte, da mulher que entende tudo, segura tudo, suporta tudo. Essas máscaras foram armaduras. E por muito tempo, elas te protegeram. Mas chega uma hora em que elas começam a sufocar. É quando, mesmo rodeada de pessoas, você sente que ninguém te vê de verdade. É quando você escuta a própria voz tentando ser agradável e se encolhe por dentro. É quando percebe que está sorrindo, mas só o seu rosto sorri, porque sua alma está exausta de representar. Carl Jung chamava isso de persona, a face social que criamos para sermos aceitas, reconhecidas, amadas. A persona não é uma farsa. Ela é uma estratégia de sobrevivência, mas se ela se torna sua única forma de existir no mundo, você se perde de si mesma. E um dia, essa persona começa a rachar. Não porque você fracassou, mas porque sua alma começou a pedir autenticidade. Não uma autenticidade performática, mas uma que nasce do íntimo, daquela parte sua que quer falar o que realmente pensa, sentir o que realmente sente, viver sem pedir desculpas por existir. Só que esse movimento é desconfortável. Você começa a se perguntar: se eu parar de agradar, será que ainda vão me amar? E é nesse abismo, entre o medo de ser rejeitada e o desejo de ser inteira, que a cura começa a acontecer. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta agradar, mais sozinha se sente. Porque ninguém pode amar você de verdade, se nem você mesma se mostra. E quando esse incômodo cresce, quando aquela máscara que um dia te salvou agora começa a machucar, esse é o sinal. Um sinal de que sua alma não quer mais interpretar. Ela quer viver. Talvez hoje você escute essa pergunta ecoando dentro de você. Se eu não precisasse mais agradar ninguém, eu... Complete essa frase em silêncio. Escute sua resposta. Ela vem do fundo do seu inconsciente. E ali está sua verdade mais profunda. Quando velhas máscaras começam a incomodar, é porque sua alma está prestes a emergir. E por mais assustador que pareça, esse é um dos sinais mais belos da sua cura. Quando pessoas que antes te acalmavam agora te inquietam. Algumas relações pareciam um abrigo, um colo conhecido, um porto seguro que você buscava sempre que o mundo lá fora se tornava demais. Mas, de repente, essas mesmas pessoas inquietam. O que antes era conforto, agora parece prisão. O que antes trazia paz, agora esgota. Esse é um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais transformadores, de que sua alma está mudando de frequência. A vibração da sua dor está cedendo espaço para a vibração da sua verdade. E o que não acompanha esse novo ritmo começa a ranger. Carl Jung dizia que nos ligamos emocionalmente a imagens inconscientes. Isso significa que muitas vezes mantemos vínculos que não são apenas afetivos, mas simbólicos. Relações que ecoam padrões antigos, de infância, de feridas não resolvidas, de papéis que nos ensinaram a assumir para sermos amadas. Mas quando o processo de cura começa, o corpo percebe antes da mente. É o corpo que dá os primeiros sinais. A respiração fica tensa ao redor de certas pessoas. O estômago fecha. A voz vacila. A energia se contrai. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque a versão sua que se conectava com elas está mudando. Há algo chamado cortisol relacional. É quando seu sistema nervoso se ativa, mesmo sem perigo visível, em presença de alguém que representa, inconscientemente, um antigo papel emocional.
Talvez seja a amiga que sempre precisa de você forte, ou o parceiro que espera que você se anule para manter a harmonia, ou a mãe que ainda vê você como aquela menina carente de aprovação. E de repente, o que parecia amor, agora parece peso. Isso é cura, porque sua alma começa a rejeitar os vínculos que reforçavam a sua ferida. Ela começa a desejar conexões que respeitam quem você está se tornando e não quem você foi forçada a ser. Talvez exista alguém que te traz paz, mas uma paz artificial, que só existe quando você não se escuta, quando você se cala, quando você se ajusta. Perceber isso não é ingratidão, é lucidez. Quando pessoas que antes te acalmavam agora te inquietam, é porque você não quer mais se encaixar, você quer pertencer. E isso só acontece quando o amor não exige que você diminua sua alma para caber nos moldes dos outros. É desconfortável, mas é libertador. E é mais um sinal de que sua cura já começou. Quando parar de lutar, começa a parecer mais forte do que insistir. Durante muito tempo, você acreditou que força era sinônimo de insistência, que ser forte era continuar, mesmo quando tudo em você pedia para parar, que não desistir era prova de valor. Mas e se a verdadeira força estiver na entrega? Chega um momento em que a alma se cansa da guerra, não por fraqueza, mas por sabedoria. É quando lutar contra o que é começa a parecer mais violento do que simplesmente acolher. É quando parar de insistir deixa de ser fracasso e se torna liberdade. A sociedade te ensinou a produzir, resistir, superar. Até a espiritualidade foi distorcida, transformada em exigência. Pense positivo, mantenha a vibração alta, nunca desista. Mas existe uma outra espiritualidade, mais profunda, mais verdadeira, que reconhece que há momentos em que parar não é desistir. É respeitar o próprio tempo. Carl Jung chamava isso de rendição ao self. Quando você para de tentar controlar tudo com o ego e se entrega ao que sua alma está tentando te mostrar. Essa entrega não é passiva, é ativa. É um sim silencioso ao que está tentando nascer, mesmo que você ainda não entenda. A mente condicionada busca dopamina, o próximo objetivo, a próxima meta, o próximo resultado. Mas a alma busca profundidade. Ela quer significados, não vitórias. Ela quer presença, não performance. E quando a dopamina do fazer cede espaço à quietude do ser, você começa a se curar. Talvez você esteja em um momento assim, onde aquela velha pergunta, o que eu faço agora? Já não faz sentido, porque tudo em você pede outra pergunta. O que isso está tentando me transformar? Essa pergunta muda tudo. Ela não busca soluções, ela busca sentido. Ela não acelera o processo, ela honra o ritmo. Quando parar de lutar começa a parecer mais forte do que insistir. É porque você não está desistindo de si, está, pela primeira vez, se acolhendo. E esse é um sinal claro, ainda que silencioso, de que sua cura está em curso. Quando o medo de repetir a dor é substituído por curiosidade sobre quem você está se tornando. Você passou tanto tempo tentando não sofrer de novo, que esqueceu de sentir algo novo. O medo de repetir a dor nos torna especialistas em vigilância emocional. A gente analisa tudo, se protege de todos, controla até o próprio coração. Mas mesmo com toda essa estratégia, a dor volta. Não porque você falhou, mas porque a alma não quer ser protegida da vida. Ela quer vivê-la, inteira, crua, surpreendente. Curar-se é esse instante raro em que o medo não desaparece, mas deixa de guiar. Ele se afasta só o suficiente para a curiosidade entrar. E de repente, você começa a se perguntar, quem estou me tornando? E se eu não for mais aquela que sofreu? E se existir algo além da dor que me definiu por tanto tempo? A neurociência mostra que a curiosidade ativa o sistema dopaminérgico de forma saudável. Ela desperta motivação, presença, abertura. Enquanto o medo paralisa, a curiosidade convida. Carl Jung dizia que a alma se transforma quando os opostos internos se integram, quando você para de fugir do escuro e aprende a conversar com ele. Quando, em vez de temer a repetição da dor,
Você começa a se interessar pelo que ainda não viveu. Isso é um renascimento simbólico. É como se uma nova versão sua estivesse tentando nascer. Aquela que não precisa mais reagir como antes, nem se esconder como antes, nem se sabotar como antes. Talvez você sinta isso agora. Um desconforto doce. Uma vontade de mudar que não vem do desespero, mas de uma nova consciência. Quando o medo cede espaço para a curiosidade, quando você começa a desejar se descobrir em vez de se defender, esse é um dos sinais mais claros de que a cura está florescendo por dentro, sem alarde, sem garantias, mas com verdade e com alma. A cura não é um lugar onde se chega, é um caminho que nos transforma. Você não vai acordar um dia e dizer, estou curada. Não porque a cura não exista, mas porque ela não é um ponto final. Ela é um processo vivo, contínuo, espiralado. É como caminhar por uma floresta que já foi escura e começar a reconhecer os caminhos, sentir menos medo das sombras, perceber que dentro de você há luz suficiente para continuar. Carl Jung dizia que todo processo de cura é uma jornada arquetípica. Começa com a fragmentação, com o colapso, com o caos, com a perda de sentido, e aos poucos conduz à reintegração simbólica. Você começa a juntar os pedaços, mas não para voltar a ser quem era, para descobrir quem sempre foi. O self, esse núcleo psíquico profundo, começa a emergir, e com ele uma nova organização interna acontece. Mas antes, vem a desestruturação. É por isso que às vezes você se sente pior no meio da cura do que antes de começar, porque o que não era real precisa cair, para que o verdadeiro possa se levantar. James Hillman nos lembra que a alma tem sua própria lógica. Ela não segue o tempo do relógio. Ela não responde a comandos. Ela fala por imagens, por sonhos, por sintomas. E seguir essa linguagem simbólica é um ato de coragem silenciosa. Os 5 sinais que você ouviu hoje não são garantias, não são metas. Eles são sementes, pequenos indícios de que sua consciência está se expandindo, de que o inconsciente está sendo escutado, de que sua alma está florescendo. Não tenha medo desses sinais, tenha medo de ignorá-los, porque cada um deles é uma flecha apontando para a mulher que você está se tornando. E se sua ferida for o ponto exato por onde sua luz está tentando passar? E se seu renascimento já tiver começado, mesmo que em silêncio, mesmo que em lágrimas, mesmo que você ainda não saiba quem está nascendo?